Você sabe que nos últimos dias, né, a gente tem visto, não é de hoje, né, uma situação que já vimos em outras oportunidades, mas é triste, né, a gente continuar acompanhando casos que se repetem de racismo pelo mundo, né? Eu vivi aqui de perto um movimento que foi histórico nos Estados Unidos, quando o George Floyd, muita gente vai se lembrar desse caso, foi assassinado por um policial branco, Derek Chauvin, e ficou lá em cima do pescoço do George Floyd, numa cena que foi filmada, né? Tinha ali uma jovem gravando com um telefone celular, e essa imagem acabou repercutindo muito aqui nos Estados Unidos. Houve uma manifestação em massa no país, fora aqui dos Estados Unidos também, no Brasil, movimentos importantes foram às ruas protestar contra o racismo, na Europa também, na França em especial, enfim, foi algo muito grande. O racismo é algo que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Mas hoje em dia você tem ali um celular que é capaz de filmar esse tipo de agressão que o George Floyd e outras pessoas no mundo sofreram e ainda sofrem, né? Mas o fato é que ainda, mesmo depois desse movimento gigantesco que a gente acompanhou de perto aqui no país, a gente continua vendo casos de racismo, e algumas formas gravíssimas, né? Eu lembro recentemente que a gente estava falando da situação do grande atacante brasileiro, né, o Vinícius Júnior, que está arrebentando na Europa com a camisa do Real Madrid, está jogando de bola demais o Vinícius Júnior, tomara que seja um dos grandes sucessos, tenho certeza será da próxima Copa do Mundo. E aí um empresário lá de jogadores espanhóis começou a falar num programa de grande repercussão da Europa que o Vinícius Júnior não deveria mais dançar, não deveria mais comemorar os gols dançando ali, celebrando, numa atitude completamente racista, né? Falou que ele deveria agir de outra forma e tal, lembrou aquela história de macaco, tudo que a gente não queria mais nem ouvir, mas se repete até de boca de pessoas que teoricamente as pessoas deveriam estar ali defendendo interesses dos jogadores. O Vinícius Júnior continua dançando, continua jogando muita bola, continua fazendo muitos gols, mas infelizmente atos racistas continuam se repetindo, e o último caso que chamou a atenção aconteceu no nosso país, né, no Brasil, durante uma apresentação do sensacional, espetacular artista brasileiro, reconhecido internacionalmente, o Seu Jorge, que é cantor, compositor, ator, um artista impressionante, a capacidade do Seu Jorge de entreter as pessoas, né, culto, fala línguas, francês, inglês, um cara especial. E o Seu Jorge foi fazer uma apresentação, foi contratado para fazer uma apresentação no Clube Grêmio Náutico União, que fica em Porto Alegre. Uma apresentação ali para um público fechado e tal, algo que os artistas costumam fazer, são contratados, enfim, faz parte da vida do artista, desde que o artista é artista. E o Seu Jorge foi lá, fez a apresentação dele, ele depois acabou dizendo que no público não viu um negro, né, só tinham brancos ali sendo na plateia, mas até aí não é a primeira vez que o Seu Jorge faz esse tipo de apresentação, e no momento lá ele acabou defendendo a questão dos adolescentes, da maioridade penal, dizendo que não é contra, por exemplo, a redução da maioridade penal no Brasil, que seriam os negros mais afetados caso houvesse essa redução. E a partir daquele momento, a plateia que estava ali acompanhando o show do Seu Jorge, se mostrando, enfim, feliz da vida, né? Você vai ouvir Seu Jorge, você não tem como não ficar feliz, dançar, sacudir o esqueleto e tal. E aí essa plateia começou a entender que se tratava de um discurso em favor do Lula contra o Bolsonaro, começaram lá a gritar o nome do Bolsonaro, e se não fosse até aí, começaram a ofender o Seu Jorge com aquela história de macaco, fazer aquela imitação e tudo mais, de uma forma completamente absurda, né? A gente sabe que o racismo é crime e é passível de punição, tanto é que a polícia do Rio Grande do Sul está investigando esse caso, na Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre. Hoje, o Seu Jorge divulgou um vídeo, né, falando sobre esse episódio, e o Seu Jorge, mais uma vez, se mostra muito acima da média, né? Ele começa falando sobre a importância do Rio Grande do Sul, de personagens que fizeram e fazem a história do Estado gaúcho, né? Feliz da vida, né? Porque o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, né? O Brasil é um todo, com as suas diferenças, suas características,
mas definitivamente o racismo não deveria estar presente nem no Rio Grande do Sul, nem no Paraná, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. Vamos ouvir um trechinho do discurso do seu Jorge de hoje, né, falando especificamente desse momento quando ele ainda estava no palco e acabou sofrendo esse tipo de ataque racista. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Esse é o seu Jorge, né? Um cara completamente acima da média, um artista espetacular, reconhecido no mundo inteiro, e no lugar de ser aplaudido, ou pelo menos você ficar indiferente, até vaiar, se for o caso, né? Caso você não concorde com a opinião do seu Jorge, isso faz parte de um show, faz parte do espetáculo. O que não faz parte de um espetáculo é você chamar ninguém de negro vagabundo, negro preguiçoso, ficar lá imitando um macaco. Isso é crime. E esse tipo de circunstância só vai acabar, seja no Brasil, na Europa, na Espanha, aqui nos Estados Unidos, quando tiver punição. Enquanto não tiver punição, enquanto não tiver gente sendo presa, enquanto não tiver gente sendo exposta, pagando multas severas, esse tipo de situação triste vai continuar se repetindo. Uma pena o que seu Jorge sofreu. Seu Jorge merece todos os aplausos, todos os elogios. Evidentemente, pode ter uma opinião que você não concorde, e aí, motivo de crítica. Mas não com esse tipo de crítica. Porque racismo não é uma crítica. Racismo é crime. E assim deveria ser sempre. Vamos ouvir seu Jorge para encerrar aqui essa abertura do Band News Station, que tem muito mais por hoje. Gabi. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que lá não vem só dói.